Graça e paz. Vamos continuar nas leituras que estamos fazendo nas cartas de Pedro. Estamos estudando as cartas de Pedro, meditando, fazendo leitura. E hoje nós vamos continuar e vamos sair do capítulo 2, porque hoje nós vamos ver os dois últimos versículos do capítulo 2 da primeira carta de Pedro, versículo 24 e o 25. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Que Deus revele ao nosso coração a palavra dele. Esse versículo 24 é o cerne da questão que vem sendo tratada pelo apóstolo Pedro. Nesse versículo 24, temos 4 pontos bem definidos. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre a cruz os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. A palavra chaga no original está no singular, chaga, como que se o corpo de Cristo fosse uma ferida só na cruz. E de fato foi. Ele foi muito machucado. Mas uma ferida, uma chaga que traz cura para nós, cura do pecado e das mazelas que o pecado causou em nós. Cristo não só levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, como também levou os responsáveis pelos pecados, o próprio pecador. Cristo morreu pelos pecados e pelos pecadores. E os pecadores morreram com Cristo. Cristo morreu com os nossos pecados, Ele morreu com os pecados e também com os pecadores em seu corpo. Cristo morreu pelos pecados, morreu pelos pecadores e morreu com os pecadores.
Cristo morreu com cada um de nós em seu corpo crucificado. Nós fomos crucificados com Cristo, estamos mortos com Ele, a fim de vivermos inteiramente para a sua justiça. É isto mesmo. É exatamente o que a palavra de Deus disse para nós. Não esqueçamos que estamos mortos para o pecado e ele, isto é, o pecado, não pode mais exercer nenhum domínio em nós e nem sobre nós. Que bênção maravilhosa é a nossa morte com Cristo para o pecado. Não é impecabilidade. Não pregamos impecabilidade. Mas, se você morreu com Cristo para o pecado, não irá viver mais nele, no pecado. É livramento de verdade, é livramento de fato, é livramento de Deus. Você irá viver para a justiça, como diz a palavra de Deus, como a palavra de Deus está nos dizendo. Vivamos para a justiça. Não é viver para o pecado como antes da nossa morte com Cristo nós vivíamos. Não é. Nós, mortos para os pecados, vivamos não para os pecados, mas vivamos para a justiça. É isto mesmo que você está ouvindo. O viver no pecado acabou com a nossa morte com Cristo na cruz. Bendito sacrifício de Jesus Cristo, porque nesse sacrifício nós fomos identificados e mortos com Ele e, consequentemente, libertos do pecado. Agora, quem está enrolado, embaraçado com o pecado, é porque está, primeiramente, confuso e embaraçado com o sacrifício de Cristo, principalmente no que diz respeito à nossa morte com Ele na cruz. Romanos capítulo 6, verso 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus, em Cristo. Se você encontrou a sua morte com Cristo na palavra e também na sua experiência, tudo fica desembaraçado,
orientado e insofismável para você. Tudo fica insofismável. Você viu na palavra que Jesus levou os seus pecados em seu corpo na cruz e morreu por você. Você viu também que morreu com Cristo, que Cristo morreu com você e você morreu com Cristo. Você aceitou a morte de Cristo por você? Muito bem. Mas agora você precisa aceitar pela fé a sua morte com Cristo para o pecado. A solução de Deus para mim é a minha morte com Cristo na cruz. É a solução. O remédio que cura do pecado é a nossa morte com Cristo. Por suas chagas fostes sarados do pecado, evidentemente, e das mazelas que o pecado causou em nós. E são muitas as mazelas, as consequências do pecado. Fomos e estamos sarados, curados. Temos que ter uma experiência verdadeira, segura, com o sacrifício de Cristo. Jesus nos fez morrer em seu corpo. E depois disso, depois de mortos em Cristo, na cruz, Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Ganhamos a vida de Cristo e Ele mesmo vive em nós. Ele vive em nós. Ele vive em nós para que nós possamos viver acima das injustiças. Ele vem viver em nós a fim de manifestar em nós a sua vida e produzir em nós o seu caráter e o seu comportamento neste mundo. Cristo vive em nós a sua justiça. Cristo vive em nós a vida justa e santa. É retidão de Cristo em nós. Cristo vive em nós a vida justa e santa que agrada ao Pai, a vida que satisfaz, agrada o coração do Pai. E isto tudo é para que nós tenhamos relação com Ele, relacionamento com Ele, intimidade com Ele, comunhão com Ele, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Deus me colocou em Cristo e me converteu nele. A verdadeira conversão é a nossa morte com Cristo para o pecado, porque vem na sequência. A
verdadeira conversão é a nossa morte com Cristo para o pecado. A partir disso, tudo muda. A gente sai do pecado para a santidade. Eu saio de cena e Cristo entra em mim. Não mais eu, mas Cristo em mim. Em Adão, nós pecamos. E de Deus fomos separados, afastados, distanciados. Em Cristo, somos levados de volta a Deus. Cristo nos converteu a Ele mesmo. Inicialmente, irmãos, nós nos vemos crucificados com Cristo. Depois, nós carregamos diariamente a nossa morte com Cristo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 10 e 11. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Levando o morrer de Cristo em nós, para que a vida de Cristo se manifeste também em nós. Isto aqui parece um pouco com tomar antibiótico, remédio. Você vai tomando e aquilo que você tomou vai fazendo efeito de dentro para fora. Não se preocupe em fazer o efeito. O efeito não é você que vai produzir. No caso da manifestação de Cristo em nós, dos efeitos da vida preciosa de Cristo em nós, da morte dele também. Quem faz o efeito é a morte de Cristo e a vida de Cristo operando em nós. Levar o morrer de Cristo é você crer e continuar crendo na sua morte com Cristo. Como que eu levo o morrer de Cristo? Crendo. Creio e continuo crendo a minha morte com Cristo. Eu tenho uma confissão contínua diante do trono da graça. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Tenhamos em mente que antes éramos separados, desgarrados, distanciados de Cristo, mas agora, por sua graça, fomos levados ao pastor e bispo da nossa alma. E levados pelo próprio Cristo, a Ele mesmo, porque Ele é o pastor e o bispo da nossa alma.
Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Irmãos, aqui tem um detalhe que precisamos destacar. Esse verbo converter está traduzido de uma forma imperfeita, porque se você consultar isso no original, ele não está na forma ativa, mas na forma passiva. Então, na verdade, ele diz algo como: agora, porém, vocês foram convertidos ao pastor e bispo da vossa alma. Foram convertidos, não se converteram, foram convertidos. Tem versões com esse tipo de tradução. Eu anotei 2 versões aqui para passar aos irmãos. Afinal, vivieis como ovelhas desgarradas, porém agora fostes convertidos ao pastor e bispo de vossa alma. Fostes. Alguém converteu a pessoa. Outra versão: vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos. Você notou? Foram trazidos. Alguém trouxe. Essa ovelha desgarrada não veio sozinha. Foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Eu não me converto, eu sou convertido. Lamentações de Jeremias 5:21. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Não precisa nem comentar. Você entende. Você é inteligente, você entende. Eu sei que você é inteligente. Senão você não aguentaria ficar aqui, vir aqui, ouvir a palavra. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. A conversão é uma obra de Deus, da graça de Cristo em nós. Muita gente diz: me converti, como se fosse possível o pecador se converter. Seria o mesmo que alguém dizer: me operei. Uma operação só pode ser feita com sucesso por uma equipe médica competente. Além disso, essa conversão realizada pela própria pessoa é totalmente falsa.
não tem valor nenhum. Há uma grande confusão em torno da conversão de um pecador. O indivíduo deixa um sistema religioso e passa para outro e chama isso de conversão. Uma pessoa deixa determinadas coisas e adota outras e pensa que isso é conversão. E assim caminha o cristianismo falso de muita gente. Tudo isto é falso. A conversão é uma iniciativa e obra divina. Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Quem converte é Deus. Só o Senhor pode converter verdadeiramente uma pessoa. Conversão na palavra indica uma mudança de estado inferior para um estado superior. A conversão é uma mudança estrutural, radical e imediata. Não é uma coisa crediária, parcelada aos poucos. Para compreendermos essa conversão de Deus, vamos examinar alguns textos que falam da conversão. Atos, capítulo 26, verso 18. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e das potestades de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo texto da palavra, a conversão de Deus acontece quando Deus arranca a pessoa das trevas, do pecado e do poder de Satanás para ele mesmo. Não tem meio termo aqui. Ou é tudo ou é nada. É mudança radical ou não é mudança nenhuma? Mateus 18, verso 3 e 4. E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. O que levou Jesus a propor a conversão aos seus discípulos foi a megalomania deles. Eu quero ser mega, grande, importante, mais do que os outros. Eles estavam contaminados pelo vírus do poder. Foram picados pela mosca azul do poder. Então, Jesus propôs convertê-los em humildes.
O que é humildade? Humildade é o reconhecimento que nós não somos nada dentro de nós mesmos. Nada. Na morte com Cristo, nós fomos esvaziados e reduzidos a zero, a nada. E nesse nada, agora, Deus coloca o tudo. E o tudo é Cristo. Cristo é tudo em nós. Assim, Jesus nos liberta da nossa mania de grandeza pela conversão verdadeira. Em João capítulo 2, ele fala da água transformada em vinho ou convertida em vinho por Jesus. Nessa festa de casamento, o vinho tinha acabado. Acabou o vinho. E Jesus mandou os serventes encherem 6 talhas com água. E essa água virou vinho. Água é diferente de vinho essencialmente. Mudou a natureza. E mais um detalhe: o vinho convertido por Jesus era superior ao natural ou o vinho produzido pelo homem. Conversão é isto, irmãos. Efésios capítulo 5, verso 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Veja bem a diferença aqui. Éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Mudou ou não mudou? Era trevas, agora é luz no Senhor. Tem muita diferença entre escuridão e luz. Muita diferença. E você sabe que tem. Escuridão é escuridão, luz é luz. Conversão não visa melhorar a pessoa, mas mudá-la radicalmente. Alguém poderá perguntar: a mudança é gradual ou imediata? Imediata. Imediata. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo é tudo. Eis que tudo se fez novo. Estar em Cristo é conversão que muda. E muda tudo. A mudança que o Senhor opera pela conversão é 100%. O apóstolo Pedro resume a conversão da seguinte maneira: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Agora, porém,
fostes convertidos ao pastor e bispo da vossa alma. Portanto, confesse a sua morte com Cristo na cruz e experimente a verdadeira conversão. É a conversão real. Converte-nos a Ti, Senhor. Somos convertidos pelo Senhor ao Senhor. Nessa conversão, o Senhor se torna a nossa prioridade absoluta. Se o Senhor Jesus não é prioridade absoluta em sua vida, você ainda não experimentou a conversão do Senhor. O convertido está de volta para o Senhor. O convertido está voltado ao Senhor de todo o coração. É todo. O coração do convertido é todo do Senhor. Quem manda nesse coração convertido é o Senhor. Cristo vive na pessoa que foi convertida por Ele. Porque estáveis, desgarrados como ovelhas, agora, porém, fostes convertidos ao pastor e bispo da vossa alma. Aparece duas palavras aqui, se referindo ao Senhor Jesus: pastor e bispo. Pastor é aquele que cuida. Bispo é aquele que administra. Então, estamos sob os cuidados do pastor e sob a administração do bispo. E Jesus é o pastor e o bispo da nossa alma. Ele cuida de nós e Ele nos administra, porque nós não sabemos fazer essa administração. Então Ele nos administra. Nós fomos convertidos àquele que cuida de nós e administra nossa alma. Quando perdemos a noção de Deus como pastor que nos guia, nos protege, nos supre as nossas necessidades, nós acabamos abrindo as portas para que a preocupação e também a ansiedade se instalem em nós. É assim. Vou repetir aqui que é para ficar bem entendido. Quando perdemos a noção de Deus como pastor nosso, né? Que nos guia, nos protege, nos supre as necessidades, nós acabamos abrindo as portas para que a preocupação se instale em nós, a ansiedade se instale em nós. Por que existe tanta preocupação e ansiedade na cristandade? Porque as pessoas não têm uma revelação da nossa morte e ressurreição em Cristo e do Senhor Jesus Cristo como sendo o nosso pastor e bispo
que cuida de nós e nos administra. Quando eu tenho confiança e a certeza de que Deus é o meu pastor e bispo da minha alma, a ansiedade não consegue encontrar espaço no meu coração, porque eu sei que Ele vai suprir todas as minhas necessidades e nada me faltará. Quando você perde a noção de que Cristo é o seu pastor, você começa a dizer: Deus me ajude, Deus me ajude. Isso vira um refrão. Em toda crise que você passará, você vai repetir o refrão: Deus me ajude, Deus me ajude. Em toda crise em que você está passando ou passará, você vai repetir o refrão: Deus me ajude. Mas eu lhe digo, você não precisa que Deus lhe ajude. Você precisa que Ele seja o seu pastor, que lhe conduz aos pastos verdejantes e para junto das águas tranquilas de descanso. Você conhece o Salmo 23? Conhece, né? Não basta conhecer. Parabéns porque você conhece. Mas não basta só conhecer o Salmo 23. Você precisa conhecer o pastor do Salmo 23. Você conhece o pastor do Salmo 23? Não basta conhecer o Salmo do pastor. É preciso conhecer o próprio Senhor em uma experiência íntima de fé com Ele. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Quem é este pastor poderoso e todo suficiente que se revelou como pastor do seu povo? É o Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus nasceu, acerca dele foi dito: hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. O próprio Senhor veio. Quando Deus, o Senhor, se revelou à humanidade na pessoa de Jesus Cristo, fez esta afirmação: eu sou o bom pastor. João 10, verso 11. Eu sou o bom pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. É uma afirmação irrestrita de confiança no Senhor. Agora, não vamos pensar essa suficiência do Senhor em termos de coisas, mas do que Ele é para nós, em nós. Uma criança, ao tentar memorizar esse versículo, disse: o Senhor é o meu pastor, não preciso de mais nada. Ela esqueceu as palavras exatas, mas captou o sentido exato.
Se o Senhor é o nosso pastor, não precisamos de mais nada, porque Ele é o tudo de que nós precisamos. O Senhor é o tudo de que eu preciso. O Senhor é o tudo de que precisamos. Cristo, o Senhor, é o meu pastor e também o meu tudo. Não são as coisas do Senhor, mas a pessoa do Senhor que satisfaz totalmente. Cristo é o pastor que morreu por nós, nos levou a morrer com Ele, pelo seu corpo crucificado, e ressuscitou para ser o grande pastor, vivendo no interior daquele que crê que com Ele foi crucificado, morto e ressuscitado. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O Senhor morreu e ressuscitou para viver naqueles que com Ele morreram e ressuscitaram. O meu pastor é Cristo, o grande Senhor que vive em mim. E a pessoa em quem Cristo vive não tem necessidade de algo mais na sua vida espiritual, porque ela está totalmente satisfeita em Cristo, porque Cristo satisfaz mesmo. A partir do momento que Cristo é revelado no nosso interior, desse momento em diante não haverá barganhas com Deus, porque Cristo passou a ser o nosso tudo, na nossa dor, na nossa saúde, na fartura ou na privação. Sim, Cristo é o nosso tudo e nada mais além dele. Não foi à toa que Davi salmodiou: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. E não falta nada porque Ele é o tudo de Deus para o nosso nada, né? E não falta nada porque Ele é o tudo de Deus para nós, em nós. Depois que o Senhor veio, morreu, ressuscitou, Ele não está mais ao nosso lado, mas em nós, em qualquer lugar, em todas as situações. Creia na palavra de Deus que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo, e terá o supremo pastor vivendo no seu interior, ministrando a sua graça e misericórdia todos os dias. Com esta experiência, você poderá afirmar confiadamente: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Cristo em mim, nada me falta. Cristo é o meu tudo. Qual pastor você deseja que cuide de você? Apenas peço que comigo olhemos para a suficiência de Cristo. O Senhor Jesus é o supremo pastor e bispo das nossas almas. Amém?